Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo a gente vai conversar aí sobre o Renato Gaúcho de volta ao Vasco. É um treinador lendário aqui no futebol brasileiro, ele já teve ali algumas passagens pelo Vasco e eu achei que é um treinador bem interessante pelo que o Vasco tem ali para desempenhar aí no Campeonato Brasileiro aí de 2026, né? O Vasco tem lá suas limitações, está aí todo ano brigando para não ser rebaixado, né? E dificilmente vai fazer algo diferente nesse Campeonato Brasileiro, né? Precisa se reinventar para conseguir almejar algo novo. E foi bem legal que o Renato Gaúcho deixou isso bem claro aí na coletiva, né? E já bem pé no chão, né? E acho bem interessante a presença dele. É um cara que ele tem uma linguagem muito simples, a linguagem ali dos boleiros, então é legal você ver ele conversando ali com os jogadores, dando entrevista, porque é um cara que realmente tem uma história muito grande aqui no futebol brasileiro. Bom, antes disso, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Bom, eu peguei aqui algumas informações para a gente começar a analisar aqui como é que foi a carreira, né, do Renato Gaúcho. Até um tempo atrás, as pessoas um pouco questionavam o Renato como treinador, se era bom ou não. Como jogador, foi um grande jogador, né? Quem é de uma geração mais passada viu mais o Renato Gaúcho, acho que ele atuou mais ali na década de 90, já vi vários vídeos dele ali jogando, né? Acredito que era um grande jogador, né? Ele teve passagens por vários clubes, né? Desde o Grêmio, onde ele foi campeão da Libertadores, campeão mundial, Flamengo, né, daquele super time do Flamengo, campeão de 87, também teve passagens marcantes ali pelo Fluminense, jogou no Cruzeiro, jogou no Atlético, assim, jogou em vários clubes aí pelo Brasil. E era uma época muito diferente ali no futebol, porque a questão física, ela não era tão exigida como é hoje, né? Hoje, se o cara ele não tem ali fisicamente, ele não estiver voando, dificilmente ele vai conseguir performar ali o seu melhor. E o futebol naquela época era um pouco diferente, né? Não era muito mais técnico do que físico, porque chegou até determinado momento, né? O Renato Gaúcho levantou-se a discussão, né, de que o Renato Gaúcho jogava mais que o Cristiano Ronaldo, né? São épocas diferentes do futebol, né? O Cristiano Ronaldo é uma lenda, um super atleta, né? E tecnicamente talvez o Renato Gaúcho tinha habilidades ali que batiam no nível ou eram melhor do que o CR7. Eu não duvido disso. Bom, vamos lá, vamos falar aqui dos títulos aqui que o Renato Gaúcho já conquistou, né? Ele, como treinador, ele ganhou 2 campeonatos, 2 Copas do Brasil, né? Uma com o Grêmio em 2016 e uma com o Fluminense em 2007. Ele foi campeão da Libertadores com o Grêmio em 2017. Foi vencedor da Recopa também com o Grêmio, né, em 2018. Depois ele ganhou 5 vezes ali o Campeonato Gaúcho, né, com o Grêmio, né? 18, 19, 20... 23 e 24. Então, assim, é um treinador que tem aí uma certa rodagem, né? Uma experiência aí e já ganhou títulos relevantes e importantes, né? Bom, aí a gente pegar aqui a carreira dele, né? Ele começou lá essa informação onde eu busquei, eu achei aqui que ele começou como jogador-treinador no Fluminense, né? Ali já nos anos 90, 96, mas acho que nem conta muito, né? Ali no Madureira também ele atuou, mas acho que o seu trabalho principal ali começou ali no Fluminense, né? 2002, depois ele teve outra passagem em 2003, Vasco, Fluminense, ficou alternando entre essas duas equipes, depois ele fez um trabalho no Bahia, no Grêmio, Atlético Paranaense, Grêmio novamente, Fluminense, Grêmio, Flamengo, Grêmio, Fluminense e agora atualmente aí no Vasco da Gama. Eu acho que a principal passagem dele ali foi no Fluminense, né, onde ele teve mais jogos. Agora, essa passagem dele no Vasco, eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção. A primeira passagem dele aqui pelo Vasco foi em 2005, né? Depois, em 2008, ele voltou ali para o Vasco. Essa era uma época que acho que talvez nesse período aí foi onde o Vasco se perdeu.
Talvez quem é mais novo vê o Vasco hoje, assim, acha que não é um clube que, vamos dizer, entre os melhores clubes do Brasil, mas o Vasco da Gama é um grande clube, é um clube que tem uma história incrível, né? Um clube muito tradicional e que nessa época ali as coisas meio que começaram a se perder e o Vasco começou essa sequência de rebaixamentos, problemas financeiros e tal, mas foi nessa época, né? E coincidiu aí de onde o Renato Gaúcho trabalhou no Vasco pela primeira vez, né? Falar aqui do maior volume de jogos, né? O treinador teve o seu período maior estabilidade de trabalho de longo prazo foi no Grêmio, né? A gente pode destacar essa passagem do Grêmio dele de 2016 até 2021, né? Que ele teve ali mais ou menos 306 jogos à frente do Grêmio. Somando as 4 passagens, né, pelo Grêmio, ele comandou o clube em 541 partidas, né, algo realmente muito impressionante esse número, né, são muitos jogos, né, e teve ali seu melhor aproveitamento, né, por pontos dos jogos, o aproveitamento ali, o melhor desempenho dele, né, foi ali no Flamengo, né, em 2021, a gente pensar os pontos que ele teve ali em cada passagem, né, com jogos, foi ali em torno de 2,16. Então, cada jogo ele tinha em média 2,16 pontos. Foi no Flamengo, né, onde ele teve uma passagem bem curta, né, e ficou muito marcado pelaquela final da Libertadores, né, onde o Andrés Pereira perdeu aquela bola, né, e o Daverson fez o gol lá do título do Palmeiras. Então, aquilo ali marcou muito essa passagem dele pelo Flamengo, onde ele teve em pontos por jogos o melhor desempenho, né? Mas eu acredito que a carreira dele no Fluminense e no Grêmio foram as passagens assim mais emblemáticas, né? Onde ele conseguiu ali desenvolver um trabalho com títulos mais relevantes, e principalmente no Grêmio, né? Aí o segundo melhor, né, pontuação por jogos foi no Bahia de 2010. Ele conseguiu 1,86 pontos por jogos. Ele ficou ali 42 jogos, né? O terceiro melhor foi no Grêmio, né, 1,87, nesse Grêmio que a gente citou aí anteriormente, de 2016 a 2021, né. Bom, aí a gente falar também aí do que a gente pode esperar do Renato Gaúcho, né? Se a gente pegar lá o desempenho que ele teve no Fluminense de 2025, né? Ele fez um belíssimo trabalho no Fluminense, né? Era um momento que o Fluminense precisava se reinventar, havia demitido o Fernando Diniz, que conquistou a Libertadores, precisava ali de um treinador novo, e o Renato Gaúcho foi a solução. Eles fizeram até um excelente Mundial lá nos Estados Unidos, venceram jogos importantes, né? Destaque lá para o jogo contra a Inter de Milão, o Fluminense conseguiu vencer. E aí no Fluminense o Renato teve um desempenho de 1,75 pontos por jogos, né? Em 40 jogos, né? Então, assim, se a gente pensar nesse retorno aí para o Vasco, se ele conseguir essa média de pontos, né, o Vasco vai fazer uma campanha melhor do que ele fez aí nos últimos anos, né? Comentar aqui também sobre o Fluminense, né, a passagem do Fluminense, né, ele tem bastante história ali no Fluminense, né, sempre chegava ali com aquela questão ali de apagar o fogo ali no Fluminense, fez uma campanha lendária ali no Fluminense que chegou à final da Copa Libertadores, e aí teve uma final fatídica contra a LDU onde ele perdeu, mas montou um grande time, né, aquele time que tinha o Thiago Neves, o zagueiro que estava jogando até no Fluminense pouco tempo atrás, né, o Thiago Silva. Era um grande time, né, aquele time de 2008, né. O Flamengo acho que foi a melhor experiência que ele teve, assim, em questão de pontuação, mas acho que os trabalhos dele ali no Rio de Janeiro, no Fluminense, foi onde ficou ali mais marcado, né? Então, assim, é um treinador que tem uma história muito grande ali nos clubes ali do Rio de Janeiro, né? Acho que só não treinou o Botafogo, mas fez muita história no Fluminense, né? E no Vasco ali não é a primeira passagem dele, né? Já vai ser aí a terceira passagem, né? Se eu não estou aqui enganado. Então tem tudo para fazer uma ótima passagem ali no Vasco, né?
porque é um cara que vai conversar ali a linguagem dos jogadores, né? Na coletiva, ele já deu uma coletiva bem legal, cobrando alegria, né, para as pessoas chegarem motivadas para jogar, né, darem o seu melhor dentro das suas limitações, o cara que já entende ali as limitações do Vasco, e não vai inventar nenhuma fórmula mágica, não vai desenvolver nada ali, inventar a roda novamente, né, como a gente fala, vai ser um cara que vai chegar e vai tentar desenvolver ali um trabalho de acordo com as possibilidades ali do Vasco. E é um cara que é uma lenda aí do futebol brasileiro, muito legal ver novamente o Renato Gaúcho aí no Brasileirão. Bom, essas aí foram as minhas impressões aí sobre a chegada do Renato no Vasco da Gama. Muito boa sorte aí pro Vasco, pro Renato. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.